Olá pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. No passado, os homens primitivos eram predados por diversos animais caçadores. Existem diversas provas disso. Por exemplo, fezes de hienas fossilizadas que mostram fragmentos de pelos de homens primitivos. Outras provas também são frequentes, por exemplo, crânios de hominídeos com marcas de dentes de leopardos. Essas provas, esses relatos, são relativamente comuns e mostram que nós, humanos, fazíamos parte do cardápio de diversos animais predadores. Durante uma época, os seres humanos se defendiam com arcos e flechas, lanças e pedras. Depois da descoberta do fogo, os homens conseguiram se defender com mais eficiência, mas mesmo assim, ainda eram caçados por muitos animais. Entre os grandes animais caçadores de hoje em dia, eu gostaria de chamar a atenção de um felino incrível, os leões. Com dentes grandes e bem pontiagudos, uma musculatura muito forte e trabalho de equipe, esses animais abatem zebras, antílopes, gnus e até animais bem maiores que eles, como girafas e búfalos. E certamente no passado, os seres humanos também eram predados por esses animais. Mas e hoje em dia? Será que isso ainda acontece? Sim, os leões caçadores de humanos aterrorizam muitas pessoas em diversos países africanos. Por exemplo, na Tanzânia, onde o levantamento demonstrou que mais de 1.000 pessoas foram atacadas por leões entre os anos de 1988 a 2009. Eu vou mostrar para vocês as histórias verdadeiras mais aterrorizantes de leões devoradores de homens. Xieng Charlie. No ano de 1909, na Rodésia do Norte, hoje esse país é chamado de Zâmbia, um leão aterrorizou a região do posto britânico Xieng. Esse leão recebeu o nome de Charlie, e segundo os aldeões da região, ele era enorme. Tinha apenas metade da cauda, provavelmente perdida durante alguma luta com outros animais, e pelos bem claros. Esse leão também era conhecido como leão branco matador de homens. As histórias dizem que depois que ele se uniu a outros 2 leões, o trio matou nada menos que 90 pessoas, incluindo um caçador que foi contratado para matá-lo. Osama foi um leão que causou um grande terror em Rufiji, na Tanzânia, entre os anos de 2002 a 2004. Seu nome foi dado pelos moradores das aldeias do local em referência a Osama Bin Laden. Esse leão matou próximo de 50 pessoas em 8 aldeias diferentes. Osama tinha apenas 3 anos e meio quando caçadores o mataram em abril de 2004. Misoro Monte. O vale do rio Luangwa, no leste da Zâmbia, sempre foi um lugar muito rico em diversidade de espécies animais. Também sempre foi uma região com diversos relatos sobre ataques de leões. No ano de 1929, aconteceu uma série de ataques a pessoas que moravam na missão Misoro. O leão devorador de homens desse lugar recebeu o nome de Misoro Monte. Ele caçou muitas pessoas durante vários meses e chamou a atenção de todos, pois nunca caiu em nenhuma armadilha preparada para ele. Depois de algum tempo causando um grande terror na região, Misoro Monte desapareceu sem deixar vestígios. Mifue. No ano de 1991, no vale do rio Luangwa, na Zâmbia, um enorme leão caçou 6 pessoas em um vilarejo local. Um fato marcante e curioso foi
foi o momento que esse leão atravessou tranquilamente o centro de uma aldeia, carregando um saco de nylon na boca. Esse saco de nylon pertencia a uma das vítimas e era onde o homem carregava suas roupas. Dias depois, esse leão foi morto por um caçador. O animal foi enviado ao Museu de História Natural de Chicago, onde está exposto até hoje. Os caçadores de homens de Njombe. Durante os anos de 1932 e 1947, no sul da Tanzânia, um bando de leões caçou centenas de pessoas. Alguns levantamentos dizem que o número pode ser próximo de 1.500 vítimas. Foram 15 anos sangrentos, com muito medo e terror, disse um dos sobreviventes dos ataques. Antes da onda sangrenta de ataques a humanos, o governo colonial da época autorizou o abate de milhares de animais selvagens, como antílopes, zebras, búfalos e gnus, pois havia um surto de peste bovina na região, e a suspeita era que os animais selvagens estavam espalhando essas doenças no gado das fazendas. Com isso, os leões famintos rapidamente escolheram a carne humana como substituto de suas presas naturais. Somente depois de muitos anos, com o restabelecimento das populações de espécies de animais herbívoros selvagens da região, é que os leões pararam de caçar pessoas. A sombra e a escuridão. Os caçadores de homens de Tsavo. No ano de 1898, um engenheiro do exército britânico chamado Tenente Coronel John Patterson foi encarregado de construir uma ponte sobre o rio Tsavo, na África Oriental Britânica, atual Quênia. Além de ser um engenheiro habilidoso, ele tinha como hobby caçar animais de grande porte. Logo após a chegada de Patterson e durante os 9 meses seguintes, os trabalhadores foram perseguidos e mortos por 2 leões caçadores de homens. Usando sua experiência como caçador, Patterson elaborou e instalou diversas armadilhas para capturar esses leões, mas os animais nunca caíam nessas armadilhas. Logo, a população local africana começou a acreditar que os leões possuíam almas de 2 feiticeiros africanos mortos, que estavam descontentes com o tratamento que os homens brancos tinham com as terras africanas. Os leões receberam os nomes de Fantasma e Escuridão. No Brasil, depois do lançamento do filme que mostrava essa história, eles ficaram conhecidos como Sombra e Escuridão. Essa crença tornou-se tão forte que Patterson não conseguia mais contratar trabalhadores da região, o forçando a contratar trabalhadores da Índia, enquanto tentava pôr fim ao seu reinado de terror. Foram feitas diversas tentativas para evitar que os leões matassem os homens. Fogueiras, barreiras de espinhos, chamadas de bomas pelos africanos, até um toque de recolher rigoroso que iniciava-se no cair da noite, e também a mudança das instalações dos acampamentos para evitar esses animais. Porém, os ataques não paravam, o que fez com que as obras da ferrovia fossem interrompidas. Talvez a armadilha mais estranha e engenhosa foi criada com um vagão de trem. Patterson colocou 4 homens localizados atrás de barras de madeira para serem usados como isca, para atrair os leões para dentro do vagão. Uma vez dentro, a porta atrás seria trancada e os homens poderiam atirar no animal preso. Em uma noite, o plano deu certo e um dos leões entrou no vagão e foi capturado. No entanto, o leão aprisionado ficou tão furioso que começou a bater violentamente nas barras de madeira que o separava dos homens. Seus rugidos eram tão altos que um dos homens supostamente ficou surdo. Os homens aterrorizados tentaram atirar no leão, mas erraram e uma bala atingiu a fechadura da porta, permitindo que o leão conseguisse escapar. Esse incidente só reforçou ainda mais a crença dos trabalhadores de que os leões eram de origem sobrenatural. Os leões da região do rio Tsavo têm uma característica bem diferente. Os machos não têm jubas grandes. Suas jubas são ralas ou até ausentes. Talvez seja uma seleção natural, já que a região é cheia de plantas com espinhos e galhos baixos e finos. E uma grande juba dificultaria a corrida e a caminhada dos animais. Outra hipótese é que a região é muito quente, um calor bem alto, e a juba aqueceria o animal.
No ano de 1907, Patterson publicou seu livro detalhando toda a história. Mas muitas pessoas afirmam que ele exagerou e fantasiou o verdadeiro acontecimento. Em seu livro, ele descreve que 135 homens foram mortos pelos leões, mas a companhia ferroviária que ele trabalhava diz que somente 28 homens foram mortos. Mas é possível que alguns dos desaparecimentos atribuídos por Patterson aos ataques dos leões fossem de trabalhadores que abandonaram o local por medo de um ataque. Mas segundo Patterson e também relatos de trabalhadores, os animais mostravam uma inteligência anormal e quase nunca atacavam o mesmo lugar duas vezes. Diversos homens foram mortos pelos leões e uma boa parte não foi devorada. Os leões levavam algumas de suas presas mortas para uma caverna como se estivessem colecionando os cadáveres. Patterson descreve uma cena horrível ao entrar nessa caverna. Hoje, a Caverna dos Leões pode ser visitada por turistas. No dia 9 de dezembro de 1898, finalmente Patterson conseguiu matar o primeiro leão. 20 dias mais tarde, o segundo leão também foi morto. Segundo Patterson, o primeiro leão media 2,95 metros do nariz até a ponta da cauda. Foi necessário 8 homens para carregar a carcaça do animal de volta para o acampamento. Patterson afirmou que atingiu o leão com um disparo de seu rifle de alta potência, ferindo-o na perna, mas ele conseguiu fugir. Durante a noite, o leão retornou ao acampamento, tentando se vingar de Patterson. Ao perceber isso, o coronel conseguiu acertar o animal novamente e o feriu com um tiro. O leão foi encontrado somente no dia seguinte. Em seu livro, Patterson diz que o segundo leão foi morto com 9 tiros. 5 foram do mesmo rifle, 3 de um segundo e 1 de um terceiro. Patterson manteve as peles e os crânios como troféus. Posteriormente, no ano de 1924, ele os vendeu para o Museu de Chicago por $5.000. Hoje, esse valor seria próximo de $70.000. Os animais e seus crânios estão expostos no museu até hoje. Mas por que esses leões atacaram e mataram tantas pessoas? Não sabemos ao certo. Talvez porque as centenas de trabalhadores começaram a caçar animais selvagens, como antílopes e gazelas, para comer, diminuindo a quantidade de presas naturais dos leões. Assim, os felinos passaram a caçar os trabalhadores. Outra teoria é que os leões passaram a apreciar a carne humana depois de provar cadáveres dos trabalhadores que morriam e eram enterrados em covas rasas, próximas do acampamento. Análises dos crânios mostram que um dos animais tinha uma infecção nos dentes, dificultando o abate de grandes animais. Já a captura de humanos era bem mais fácil. O filme A Sombra e a Escuridão relata toda a história do Coronel Patterson. As diferenças principais do filme com a história real é que o caçador, interpretado pelo ator Michael Douglas, não existiu de verdade. No filme são usados 2 leões com jubas, mas como eu expliquei, os leões da região de Tsavo têm jubas bem ralas ou nem apresentam jubas. Os leões verdadeiros que apareceram no filme são treinados e têm o nome de Bongo e César. Somente em uma cena do filme foi usado um leão mecânico. O restante, todas as outras cenas, foram interpretadas por leões verdadeiros, esses 2 leões treinados. Todas essas histórias mostram que nós, humanos, ainda somos animais predadores, que hoje em dia estamos extinguindo diversas espécies animais. Mas no passado, em condições primitivas e mais próximas dos animais selvagens, éramos presas de muitos bichos carnívoros. E é isso aí, pessoal. Gostaram? Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV. Todas as semanas eu vou trazer muitas novidades para vocês. Tchau, turma. Até a próxima.